Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. E hoje eu vou mostrar para vocês que nesse momento, no patamar que nós estamos, eu estou bem desconfortável colocar mais dinheiro para dentro. Existem alguns indicadores que estão mostrando sinais, tá? Sinais que a gente deve ficar um pouco alerta ali. Inclusive eu vou compartilhar informações com vocês hoje aqui de dentro da comunidade on-chain, tá? Meu grupo privado. Onde alguns sinais não são tão saudáveis exatamente para esse momento, tá? Então a gente deve ficar um pouco alerta. Eu simplesmente aqui tô tirando um pouco o pé de colocar mais dinheiro para dentro do jogo, tá? Isso daí, obviamente, as pessoas que seguem as minhas carteiras sabem exatamente as decisões que eu estou tomando nesse momento. Quem tá dentro da carteira Rumo 1 Milhão sabe que nesse momento eu tô focando bastante em caixa, já faz algumas semanas que a gente está focando em caixa. E quem está na minha carteira de longo prazo sabe exatamente a estratégia que está sendo adotada nesse momento. Mas a gente vai compartilhar isso daqui com vocês, eu vou falar com vocês exatamente sobre esses dados que estão acendendo uma luz. Bom, para quem me segue aqui há mais tempo, sabe, cara, que eu tive um momento aqui do mercado durante o ano de 2022 onde eu estava muito bullish, porque a gente tinha alguns movimentos, alguns sinais que eram muito saudáveis para o mercado. Nesse ponto que nós estamos hoje, eu chego em um sentimento onde eu não me sinto tão confortável em colocar tanto capital para dentro. Eu já vinha aportando bem pesado, tá, nos últimos meses dentro do mercado cripto, desde julho do ano passado eu venho aportando. Quem tem acesso à minha carteira de longo prazo sabe disso, que eu aportei bem pesado dentro da fase de capitulação. E hoje eu chego em um determinado ponto do mercado onde eu já não me sinto tão confortável, beleza? Então eu vou compartilhar isso com vocês no vídeo de hoje. E vou mostrar o porquê através de dados. Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, quando a gente olha para o Price Action, tá? A gente chegou em uma região de resistência. Eu não compro resistência, tá? Eu compro suporte e eu vendo resistência. Eu não vou olhar exatamente para uma resistência como um ponto de compra. Ah, Gui, pode furar? Pode, cara, pode furar, mas eu não compro resistência, eu compro suporte. Quando a gente olha para o Price Action, a gente está em uma região de resistência, tá? No Price Action, os $35 mil é uma zona aonde a gente vai ter pressões vendedoras do ativo. Se a gente olhar o RSI, ele está esticado demais, tá? Ele está esticado igual ele esteve ali em janeiro. A gente ainda pode continuar subindo, construindo uma divergência no RSI, tá? A gente ainda não tem um sinal de topo dentro do RSI. Como eu trabalho com zonas, tá, e não com preço específico, eu entendo que isso daqui é uma zona de realização de lucro, cara. Não estou falando que os 35 redondo é onde que o preço vai bater e vai voltar. Não, eu não gosto de cravar esses preços específicos com vocês. Como quando a gente tem suporte, né, a gente tinha um suporte aqui atrás, a gente também tem uma zona de compra, a gente tem uma buy zone para a gente poder comprar. Nesse momento, eu não me sinto nem um pouco confortável em colocar $1 para dentro do mercado, dentro dessa região. Olhando para o Price Action, tá? Olhando para o Price Action, a gente está em uma região de resistência. Eu não compro aqui, cara. Quem quiser comprar aqui, fica à vontade. Você tem uma alta probabilidade de colocar a estrela no topo do mercado, tá? Você pode simplesmente jogar com a sorte aí de simplesmente você comprar o ETF ser aprovado amanhã, isso daqui continuar subindo em linha reta aí, varar os $35 mil e buscar os $40 mil, você pode dar essa sorte, sim. Só que saiba que se você quiser operar com a sorte, você também está operando com o azar. Você vai ter essas duas narrativas junto com você, tanto a sorte quanto o azar. Se você quiser trabalhar dessa maneira, ótimo, é você que escolheu para trabalhar dessa maneira. Mas, se você quiser seguir uma lógica matemática, se quiser seguir uma análise, cara, Charles Dow já deixou isso bem claro para você. Compre suporte e venda resistência. Nosso suporte do mercado está aqui nos $31 mil, tá? Eu só compro quando a gente construir um pullback e vou procurar por compras quando o RSI estiver abaixo da zona de 50, beleza? Isso daqui olhando para Price Action.
Quando a gente olha para outros ativos aí, Ether também, a gente já tem sinais que pode nos mostrar formação de topo nesse momento. E quando eu falo para vocês formação de topo, cara, eu não estou falando para vocês que a gente bateu nos 31 mil dólares e a gente vai voltar para os 20 mil dólares. Cara, tem que também ter um pouco aí de noção, né? Às vezes a gente tem que explicar até demais porque algumas pessoas não entendem. Mas eu tô falando da gente formar um topo para construir um pullback dessa pernada de alta. Um pullback que pode voltar ali até os 31 mil dólares, por exemplo. Sim, a gente pode voltar até os 31 mil dólares ou um pouquinho menos. Não sei. Quando o pullback estiver acontecendo, a gente vai analisando. Como essa alta está acontecendo, a gente está analisando nesse momento. Ether formou uma estrela cadente aqui, candle de reversão, tá? Se a gente perder a mínima do candle de ontem, isso daqui é um sinal de formação de topo. Se a gente perder a mínima do candle de ontem, isso daqui pode nos entregar um pullback, tá? A gente pode traçar Fibonacci aqui para entender essa última pernada de alta e para ver até aonde Ether pode voltar. 1735, 1698 e 1662 ali também. Veja que essas zonas aqui elas podem coincidir exatamente com essa linha de tendência de baixa que a gente rompeu ou um reteste da média de 200 períodos, beleza? Olhando para o price action, a gente tem chances sim de construir um pullback. Bitcoin ainda não formou um sinal claro de início de formação de topo, tá? Como o Ether já formou, veja que a gente tem um candle branco aqui, que é exatamente esse candle de reversão. Dentro do Bitcoin a gente já não tem um candle de reversão ainda. Bitcoin está com bastante força aí subindo, né? Por isso que a gente até vê que também a dominância do BTC, ela está subindo, ela está rompendo, ela está indo embora, beleza? Nesse momento, o BTC está muito mais forte do que todos os outros ativos. Bom, se a gente olhar para essa movimentação de alta aqui, para quem estava na live na segunda-feira, enquanto aconteceu esse rompimento aqui, né? Eu cheguei a comentar na live que a gente estava tendo liquidação, que provavelmente a gente estaria tendo liquidação, porque provavelmente não estava vendo os dados naquele momento, mas sempre que a gente rompe um topo importante, a gente tem liquidação. Essa barra aqui, a maior barra que nós tivemos, foi uma barra onde a gente teve parte dela sendo artificial. Se a gente olhar para o que aconteceu exatamente ali nesse movimento que a gente teve, olha só, a gente tinha 416 mil bitcoins em futuros, tá? Onde a gente estava com o interest ali aberto em 416 mil bitcoins. Depois que a gente teve essa movimentação ali, a gente desceu para 380, vamos arredondar ali. A gente está falando que 36 mil bitcoins foram liquidados dentro dessa posição. 36 mil bitcoins estavam sendo apostados em queda e o mercado subiu e liquidou muita gente. Ou seja, boa parte dessa alta aqui que a gente teve foi uma alta artificial e isso a gente vê por conta da liquidação. O ponto positivo é que a gente não devolveu logo em seguida essa alta artificial que nós tivemos. Isso daqui construiu FOMO no mercado, tá? Tem muita gente entrando agora porque quer pegar a aprovação dos ETFs, né? A gente viu aí na data de ontem sendo listado na Nasdaq, depois foi deslistado e a gente tem várias notícias em cima disso. Quem opera a notícia tá comprando e aí o negócio deslista, vende. Já falei com vocês, se você quiser operar a notícia, essa é a maneira mais rápida que você tem de quebrar uma banca, beleza? Não opere notícias, simplesmente opere dados. Bom, então quando a gente olha para isso daqui, a gente teve um movimento forte, tá? Esse movimento forte, ele também teve parte artificial, que foi por conta da liquidação, mas a gente conseguiu subir, tá? A gente continuou dando entregando movimentos de alta aí. Inclusive na data de hoje, a gente ainda continuou subindo, mas o candle de hoje não fechou. A gente tem que aguardar o fechamento do dia para entender como que isso daqui vai se comportar. Se a gente olhar para o volume de liquidação que nós tivemos, tá, desses 36 mil bitcoins, a gente teve o mesmo volume de liquidação que a gente teve em janeiro desse ano. A gente teve um volume maior sendo liquidado na ponta long, tá, ali em agosto, quando a gente teve
aquela queda. E o que acontece muitas das vezes quando a gente tem liquidação? Olha só, quando a gente olha para agosto e a gente vê a liquidação de agosto, a gente tem o mercado se direcionando muito forte e depois ele fica estabilizando. Por quê? Parte dessa força, ela é artificial. Como quando a gente olha para janeiro também, a gente vê que o preço subiu muito forte, a gente teve liquidações acontecendo também, e veja como ele não consegue mais subir com tanta força, até ele encontrar novos sinais onde novos players vão entrar no jogo. Isso aconteceu lá em janeiro, isso aconteceu aqui em agosto também, e o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que a gente pode levar semanas aí para poder constituir um pullback, tá? Eu quero dizer que o mercado ele pode lateralizar também, o mercado não precisa andar em linha reta nem para cima e nem para baixo, como aqui atrás ele subiu em linha reta, lateralizou, 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 até que veio a porrada para baixo. Então, eu não vejo que a gente vai simplesmente sair indo embora aqui para os 40 mil dólares. Isso pode acontecer sim, se o ETF realmente for aprovado, tá? Se a gente tiver todas essas aprovações e melhor do que a aprovação, a gente precisa que os players que solicitaram ETF, eles comprem. Não adianta só aprovar o ETF. Se aprovar o ETF e os players não comprarem, a gente pode ver sim o mercado recuando até com um pouco mais de força, porque toda essa expectativa de aprovação do ETF, ela pode ser boa antes do fato, mas depois do fato ela pode ser ruim. Existe uma máxima dentro do mercado que é: compre no boato, venda no fato. Isso daí já diz muita coisa para você, né? Boato do ETF começou quando a gente estava ali nos 20 mil dólares do Bitcoin. Quando for o fato ali, talvez seja um bom momento para a gente realizar partes das nossas posições. E cara, entenda que quando você tem uma carteira, você tem que ser uma pessoa mais estratégica. Tem pessoas que simplesmente vão comprar 100% e vão vender 100% a todo momento ali. Eu não sei se você sabe, mas a gente trabalha com imposto também, né? Então a gente tem margens de imposto no Brasil acima de 35 mil reais, nos Estados Unidos 9 mil dólares por ano. Se você holdar o ativo há mais de um ano, aí pode ser 0% acima de 9 mil dólares, até 12 mil dólares, enfim. A gente tem que pagar imposto. Então, quando você tem uma mão grande, você tem que ser mais estratégico. Cara, você está operando com R$1.000, não vai fazer diferença nenhuma no seu dia se você tentar encontrar o topo, encontrar o fundo e tá tradando ali toda hora. Não vai fazer diferença nenhuma no seu dia. Mas, se você tiver uma banca que já é relevante, 100 mil reais, 200 mil reais, R$500 mil, R$1 milhão, já começa a ser bem diferente as suas tomadas de decisão. Às vezes você tem que ser muito mais paciente no sentido de, você sabe que você está entrando em uma região de topo. Só que você sabe, se você realizar aqui dentro dessa região, dependendo do tamanho da sua banca, você vai pagar imposto. Se você vai pagar imposto, 15% de imposto, você tem que falar que você vai ter uma queda maior do que 15%. Ou seja, vamos supor que eu venda aqui nos 35 mil dólares e eu tenho que pagar imposto. Para mim, só vai compensar essa venda se eu tiver perspectiva de que o Bitcoin venha abaixo dos 28 mil dólares. Olha só que louco, eu tô falando com vocês que a gente pode voltar 31 mil dólares. Então, só de imposto aqui, eu teria que recomprar abaixo dos 28 mil dólares. Então, se eu sei que isso vai acontecer, que eu vou ter que pagar esse imposto, que eu vou precisar que o preço vai abaixo de 21 mil dólares e que eu tenho um alvo de 31, é melhor eu não vender nessa região. O que é melhor eu fazer? Ser paciente. Deixa o mercado andar. Na hora que ele chegar dentro dessa região, ele vai voltar a subir e uma hora ele vai romper essa região aqui. Então, quando você investe no longo prazo e quando você tem uma banca maior, cara, acaba sendo um pouco diferente a sua estratégia, beleza? Se fosse tão simples assim, cara, se a gente não tivesse imposto, se a gente não tivesse tributação, aí sim a gente poderia realizar 50% da nossa banca. Mas sendo sincero para você, com a carteira que eu tenho hoje, a carteira de longo prazo, eu não consigo fazer uma realização de 10% dela. Porque se eu fizer uma realização de 10%, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ser tributado, então não compensa.
é melhor sentar e esperar. Por isso que a gente fala, quando você vai ser um holder, você compra em uma região de capitulação e você vende uma região de euforia. Você vai ficar 2, 3 anos ali, cara, simplesmente sentando na mão e esperando, cara, nada mais. Não precisa fazer nenhuma tomada de decisão. É uma profissão mais chata, né, mais monótona quando você olha para ser holder ali, porque você demora muito tempo para você realizar esse lucro. Mas eu sempre comento com vocês que você não precisa ter uma única carteira, você pode ter mais carteiras e cada carteira vai adotar uma estratégia diferente ali no jogo, tá? Tô dando uma visão para vocês daquilo que acontece no meu cenário hoje em dia, tá? Do tamanho de capital que eu tenho investido dentro do mercado. Mas pensando nisso daí, tá? Aqui não é exatamente um ponto de compra, a gente teve liquidações acontecendo aí, e hoje eu postei dentro da comunidade on-chain e eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu só não quero que apareça a legenda aqui, porque eu dei uma call dentro dessa legenda do que as pessoas devem fazer. Mas nos 2 últimos dias a gente teve uma realização, olha só nesse gráfico aqui, tá? Não vou abrir essa imagem, porque senão vai aparecer a legenda aqui do lado e vocês vão ver o que está escrito. Mas nessa imagem aqui a gente teve uma realização de $1.400.000 em Bitcoin nos últimos dias. Se a gente olhar, quem fez essa realização foi o Long Term Holder, investidores de longo prazo. A gente já teve uma realização desse nível um pouco maior aqui anteriormente, tá? Desse ciclo, dessa movimentação de alta que a gente está fazendo, e foi uma região de topo também. E se a gente olhar lá para trás, ali antes da a gente começar com bear market profundo mesmo, a gente teve esses altos volumes de realização de lucro. Diante desses cenários de realização de lucro e em cima de um indicador que eu já venho mostrando para vocês há alguns dias que está acontecendo, que é o grupo de carteiras que mais importa para mim, para o Guitelis, tá? Cada analista vai escolher o seu grupo de carteira aí para poder analisar. Eu analiso as carteiras de 10 a 100 bitcoins porque elas me mostraram quando a gente entrou em região de topo e elas me mostraram quando a gente entrou em região de fundo. Esses caras aqui têm um alto conhecimento do ciclo do Bitcoin. Já faz alguns dias que eu venho comentando com vocês que eles iniciaram a distribuição, tá? Olha só, a gente está vendo os indicadores caindo, se a gente for considerar que eles já distribuíram aí 200 milhões de Bitcoins, tá? Nesses últimos dias aqui. E a gente ainda está descendo. Isso daqui é um sinal de alerta, galera. Não é um sinal de que o mercado vai cair amanhã. Olha só como que quando eles começam a fazer essa distribuição aqui, ó, a gente está ali em novembro de 2022. O preço do ativo, ele ainda tem bastante espaço para poder subir. A gente está em $19 mil e ele chega a bater $60 mil ali. Mas veja que a consistência na distribuição desses caras é um péssimo sinal, tá? E quando eu olho para isso daqui, a gente está em um início de uma movimentação de distribuição desses caras. Uma distribuição leva meses. Aqui ela levou de novembro de 2020 até eles chegarem no final ali, ó, da sua distribuição, até julho de 2021. Olha que louco, a gente teve, cara, 8 meses aí, sei lá, quase um ano de distribuição desses caras aí. Como na acumulação também, a gente olha essa fase aqui de acumulação que eles compraram, eles iniciaram as compras pesadas em julho de 2020 e eles foram comprando pesado. Depois aqui a gente teve uma pequena lateralização, né? Mas eles foram acumulando pesado até janeiro de 2023, ou seja, levou ali 6 meses, 7 meses para eles estarem comprando dentro do mercado. Então a gente vê que esses momentos, eles demoram um pouco. Só que analisando isso daqui, eu não tomo decisão em cima de um único dado, de um único indicador, de um único viés, tá? Eu costumo fazer uma análise para entender quais são as probabilidades. Isso daqui me chama sim atenção, tá? Nesse momento, liga um sinal de alerta em todo o meu setup, tá? No sentido de eu tomar ferramentas para fazer as minhas análises, pegar o price action, pegar a análise on-chain ali, juntar as duas e poder tomar uma decisão. Nesse momento, nos $35 mil, eu não me sinto confortável em colocar R$1 para dentro do Bitcoin nesse momento.
Eu acredito que a gente vai entregar pullbacks aí no mercado mais cedo ou mais tarde. Não acredito que ele vai chegar exatamente amanhã. Acredito que a gente pode levar aí semanas para a gente ver um pullback sendo constituído. Novamente, se o ETF for aprovado, a gente pode sair rasgando aí para cima. E se a gente sair rasgando, vai ser mais um sinal de que a gente deve realizar ainda mais posições. Beleza? Nesse momento, eu não me sinto nem um pouco confortável com todos esses indicadores. E aí eu já vou deixar bem claro para vocês aonde que eu vou me sentir confortável de fazer novos aportes. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente consegue ver claramente aonde que está o custo do investidor de curto prazo. Essa linha azul que a gente tem aqui no gráfico. A próxima região que eu vou ter interesse em fazer grandes compras, tá, na minha carteira de longo prazo, em aportar mais, injetar capital para dentro de cripto, vai ser quando a gente voltar dentro do custo do investidor de curto prazo. A gente teve 3 oportunidades esse ano de comprar dentro desse custo, tá, que foi lá em março, onde a gente estava em $19.000, depois a gente teve em julho também, onde a gente já estava em $26.000, depois a gente teve, novamente, num passado recente aqui, abaixo dos $29.000, a gente tinha a oportunidade de comprar abaixo do custo do investidor de curto prazo. Nesse momento, o custo deles estão em $28.000, tá? Esses $28.000 aqui, ele pode ir subindo, na verdade, ele vai ir subindo conforme os investidores de curto prazo eles forem vendendo as suas posições e aí também recomprando essas posições. Esse daqui vai ser o indicador que eu vou ficar de olho para me sentir mais confortável para injetar mais dinheiro, mais capital para dentro, pensando no ciclo do mercado. Tudo isso que eu falei com vocês aqui não é sobre um topo cíclico. O topo cíclico vai acontecer em 2025. Isso daqui é sobre um topo periódico, um topo através de uma movimentação em médio prazo, tá? Não tenho expectativas de que no longo prazo a gente chegou já em uma região de topo, não vou me desfazer das minhas posições nesse momento, não vou sair vendendo tudo e tirando meu ano sabático. Não, ainda não chegou esse momento. Esse momento vai ser mais para frente quando a gente construir a euforia cíclica, beleza? O que a gente está passando é por um possível topo periódico. Nesse momento, eu não tenho interesse nenhum em colocar R$1 para dentro do mercado cripto. Eu sei que algumas pessoas vão querer trabalhar com a sorte, no sentido de que o ETF vai ser aprovado, novamente vai poder comprar aqui nessa região e o preço vai poder disparar ali. Mas essa pessoa também está contando com azar. Eu não trabalho dessa maneira, beleza? O meu trabalho é diferente. Uso dados, uso indicadores e entendo que eu não devo ser um perma bull ou um perma bearish. Estar sempre olhando para alta e sempre olhando para baixa. Eu prefiro oscilar as minhas visões de mercado, obviamente que não de um dia para o outro, tá? Mas durante uma janela ali, por exemplo, se a gente olhar para o começo desse ano, eu era extremamente bullish. Eu acho que o ciclo a gente ainda vai ter altas movimentações, só que para essas próximas semanas, cara, não estou bullish. Para essas próximas semanas, eu acredito que a gente está formando uma região de topo, beleza? Essa é a minha visão e as minhas decisões. Se você quiser tomar isso como base, a decisão é totalmente sua, beleza? Então é isso, forte abraço, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Amanhã eu tô de volta aqui no canal trazendo mais dados para vocês, beleza?